Vamos lá para a Bíblia? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22, é a nossa lição de hoje. Lucas 22, o versículo será o 31 em diante. Eu vou hoje mostrar alguns textos da Bíblia. Hoje vai ser um dia que a gente vai andar um pouquinho mais nos textos. Se pode, já deixa aí papel e caneta prontos, que alguns textos eu vou só citar para fundamentar o nosso tema de hoje. Olha o que diz o 31 de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu, esse eu é Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E então Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu imagino que seja um texto conhecido por nós, mas uma lição muito forte. Primeiro, se você for observar o título da sua Bíblia, aí do verso 31, certamente está parecido ou igual à minha, vem escrito, o que vem escrito? Pedro é avisado. Então esse é o nosso tema de hoje, irmão. Eu vou mostrar para você alguns avisos que Deus entregou a seu povo. Alguns avisos. E eu batizo a mensagem de hoje pegando um ditado popular muito conhecido por todos nós: quem avisa, amigo é. E o primeiro dessa série de versículos que eu vou te mostrar é esse que acabamos de ver, falando sobre Pedro. Então, o Senhor Jesus avisa Pedro que o maligno queria cirandá-lo, que o maligno queria persegui-lo, queria peneirá-lo, queria alcançá-lo, queria, enfim, destruí-lo. Essa expressão que a Bíblia usa, cirandar, queria então avançar, queria chegar até ele e destruí-lo. Mas a Bíblia diz, nas palavras de Cristo: eu roguei por ti. Primeira lição, irmão, que eu acho muito precioso, talvez muitos de nós já tenhamos aprendido, mas vale a pena tocar nesse assunto, é o que a gente chama de oração de intercessão. Oração de intercessão é você apresentar a vida de alguém, é você se colocar na posição de outrem. Por exemplo, quando você vem ao culto da família, orando pelo genro, esposa, marido, filhos, o pastor, coloca ele também, a família, você está fazendo uma oração de intercessão, você está se colocando na posição de outrem. E essa oração, irmão, é bonita de se fazer, porque nós estamos olhando além do nosso umbigo. Tem gente que ora igual criança. Uma vez eu vi uma oração desse jeito, a gente tolera porque é criança, né? A criança orou bem assim: Senhor, abençoe mamãe, papai, a mim e mais ninguém. Não precisa abençoar mais ninguém, só mamãe, papai e eu. Ainda lembrou do pai e da mãe, graças a Deus, né, irmão? Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente ore também pelo próximo, que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E foi isso que Jesus fez. Jesus intercedeu, Jesus rogou por quem, irmãos? Por Pedro. Eu não sei se já te aconteceu, certamente já, de você ser tocado por Deus, de você lembrar de alguém, e o Senhor te constranger a orar por ela. Já aconteceu isso com você? Já ou não? Você do nada, puxa, estou lembrando do fulano, puxa, faz tempo que eu não vejo fulano,
e por algum toque divino, você se pega orando: Senhor, eu mando bênção, não sei o que se passa, não sei se está precisando de ajuda, eu não sei, faz tempo que eu não falo com ele, mas se o Senhor me tocou a orar, eis-me aqui, Senhor, eu oro, você vai mandando bênção. Talvez você nem saiba a gravidade da coisa, mas você estava mandando anjos de Deus para socorrê-lo. Amém, gente? Isso é bonito, irmão. Você estava lá: Senhor, eu oro pelo fulano, eu oro, e vai ver, ele estava numa batalha muito grande, e você mandou reforço dos céus até ele. Que coisa bonita, que coisa bonita. Mas voltando aqui à lição do primeiro personagem, que hoje é Pedro, o Senhor então diz para ele: Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti. Aí o Pedro então, muito seguro, talvez até com excesso de confiança, ele disse: o quê? Eu, o Pedrão? Não, isso não é para mim. Ele disse: Senhor, eu estou pronto a morrer, eu estou pronto a ir à prisão, junto contigo se for necessário. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de confiança. Uma vez eu ouvi uma frase, eu achei curiosa, mas depois eu fui digerindo e eu entendi ela melhor. Sabe quem morre afogado? Quem sabe nadar. Porque quem sabe nadar sempre quer fazer mais peraltice, entende ou não? Quem sabe nadar sempre quer ir para o mais fundo. Quem sabe nadar sempre ousa mais. E quem não sabe, irmão, a água está indo na canela, a pessoa: epa, epa, já está dando na canela, não vou mais. Porque ela não arrisca, porque ela não sabe. Excesso de confiança é perigoso. Pedro aqui, num primeiro instante, ele disse: eu? Não, isso aí não é para mim não, eu estou pronto. O Senhor respondeu para ele as seguintes palavras: Pedro, não cantará o galo antes que você 3 vezes negues que me conheces. Você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Repetindo o que falamos no começo, Pedro foi avisado. Pedro foi avisado. Diante de um aviso desse, irmão, não quero adulterar a história que já aconteceu, mas uma postura bonita de Pedro seria: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. O Senhor está me avisando de que isso vai acontecer, que eu vou te dar essa tristeza, que eu vou te dar essa decepção de dizer que eu não te conheço, de eu lhe dar essa decepção, de eu não agradar o coração do Senhor, desse jeito aí, na cara dura, falar que eu não te conheço. Senhor, tenha misericórdia de mim. O que eu faço para que isso não aconteça? Entende ou não? O que eu faço? O Senhor já avisou que isso aí está para acontecer, eu posso mudar isso? Senhor, me orienta. Eu não quero lhe dar tamanha decepção. Mas dito e feito, você conhece a história bíblica, está no Evangelho de João 18, abra lá, o verso 25 em diante. Aconteceu exatamente o que o Senhor havia avisado. Jesus tinha avisado. Evangelho de João 18, verso 25, está dito: Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és tu um dos seus discípulos? E o Pedro negou e disse: o que ele disse? Não sou. Está acontecendo exatamente o que Jesus avisou. E um dos sumos sacerdotes, ou servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo, o que aconteceu, irmão? O galo cantou. Então o que Jesus avisou, aconteceu. Qual é o título de hoje que eu te falei? Quem avisa, amigo é. O que ele avisou, aconteceu. Negou a Jesus 3 vezes e o galo cantou. Uma das vezes que ele negou, uma pessoa estava lá no horto, estava lá no jardim, quando Pedro, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome do rapaz era Malco.
Ele era parente do moço que teve a orelha cortada. Você vê que mundo pequeno, irmão. Ele falou, o quê? Era tu sim. Você cortou a orelha do meu parente, eu vi você lá. Você cortou a orelha do meu parente mau, que eu vi, era você sim. E ele de pé junto dizia, eu não o conheço. Esse é o exemplo número 1. Se Deus permitir, eu ainda te mostro mais 2 ou 3. Mas qual é a lição de hoje, pastor? Quem avisa, amigo é. O Senhor avisou bem direitinho a Pedro, ele poderia ter, na graça divina, feito diferente. Se você for avançar na leitura bíblica, você verá que em Hebreus, capítulo 8, verso 5, outra pessoa também foi avisada, ou avisado, Moisés. Diz a Bíblia no verso 5, que o Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Então, na matéria da construção do tabernáculo, o Senhor divinamente avisava, orientava Moisés. Aproveitando que você está no livro de Hebreus, avance para o capítulo 11, verso 7, a Bíblia fala de um outro personagem, que da mesma forma também foi avisado. Quem foi? Verso 7, Noé, exato. Pela fé, o que diz? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, o que ele fez, irmão? Preparou a arca. Então vamos lá entender, esse outro personagem, que já é o terceiro de hoje, foi o Noé. Deus avisou Noé que viria chuva, foi avisado, Noé, vai vir uma chuva, mas eu estou avisando você para você poder proteger você e sua família. Construa uma grande arca. E o Senhor deu todas as coordenadas, já foi assunto nosso de outro dia. O Senhor disse qual seria a madeira, lembra disso? Você estava naquele culto? O Senhor disse que deveria usar betume, o Senhor disse que deveria ter janela, cobertura, que deveria ter, enfim, deu todas as coordenadas, inclusive as medidas, inclusive que deveria ter andares. O Senhor deu todas as pistas. O Senhor avisou exatamente como deveria ser. Imagine se o Noé não se desse por avisado. A chuva veio, irmão. A chuva veio. Imagine se ele fosse um fanfarrão, Deus avisa e ele não se prepara, ele teria colocado a perder ele e toda a sua família, todos. Mas quem estava dentro da arca, estavam seguros. Por quê? Porque o Noé foi avisado. Pastor, onde vamos chegar nessa mensagem? Eu ainda devo te mostrar mais alguns exemplos. Eu acredito, irmão, do fundo da alma, de que o Senhor também nos dá sinais. O Senhor também nos dá avisos, alertas. Só que o problema é que às vezes a gente não quer enxergar. O problema é que às vezes a gente está ocupado demais, ou com o olhar cansado demais, para entender os sinais. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Vamos imaginar um motorista. O carro, ele apresenta sinais no painel, isso é fato. Não é verdade? Às vezes acende uma luz que você até nem conhece, aí você corre para o manual, ou manual, né? Ou corre para a internet, que hoje é mais prático, pesquisa aquele desenho, aí você, já sei, é a luz que queimou. Tem carros que o painel avisa uma luz que queimou. Tem carro que avisa que o óleo está na hora de trocar. Tem carro que avisa que o combustível da partida fria, lá da frente, para dar partida de manhã, também está baixo, tem que mexer, tem que trocar. Tem carro que avisa quando o combustível está acabando. São o que, irmão? Sinais. E você acredita que tem gente que ainda fica na estrada? Não vou nem perguntar se isso já aconteceu com você. Já ou não já? Pois é. Eu acho que o carro do outro lado deve pôr a mão na cintura assim, se possível fosse. Eu te avisei. Eu fiz o meu serviço de te avisar. Mas você teimou, e eu não vou esconder que eu já fiz essa arte. A luzinha acendeu e a gente ali ainda anda um monte. Ainda dá para andar um bocado. O carro te avisou.
Qual é o título? Qual é o título? Qual é o título? Qual é o título? Quem avisa, amigo é. Irmão, está tudo escrito aqui, está tudo avisado. A arca, para quem não sabe, é um símbolo de salvação. O dilúvio virá, irmão. As águas do dilúvio virão. Não como foi lá Noé, não. Eu estou falando agora do plano da salvação. E quem estiver de fora da arca, vai ficar para trás. Começaram a brincar, certamente Noé passou o aviso para todo mundo, até a hora do primeiro pingo de chuva. Entende a lição, não? Quando o primeiro pingo caiu, um deve ter olhado para o outro e falou, rapaz, deve ter sido um pássaro. Né? Caiu o pingo 2, caiu o pingo 3, chuva engrossou, chuva apertou, molhando canela, subindo para o joelho, subindo para a cintura. Daqui a pouco começaram a ver que o negócio era sério. Diz a Bíblia que muitos subiram aos mais altos montes, tentando se safar. Imagino que muitos bateram na porta da arca. Noé, agora a gente acredita, Noé. Acabou-se. Você foi avisado, mas você não deu ouvidos. Você entende ou não? Acabou-se. O tempo de dar ouvido é antes da chuva chegar, irmão. Falando sobre salvação, o tempo de dar ouvido qual é? É hoje. Só para eternizar o momento. Dia 3 de março de 2021, 8 horas, 24 minutos e 26 segundos. Você está sendo avisado sobre o plano da salvação. Não brinque com coisa séria. Tem gente lá atrás que brincou até a hora que a chuva começou. Você entende ou não? Quando a chuva começou, aí eles tentaram se safar, pensaram que poderiam se safar. Diz a Bíblia que alguns procuraram os mais altos montes, mas diz a Bíblia que choveu tanto que os mais altos montes foram cobertos 3 metros acima. Ninguém fora da arca sobreviveu. Qual é o tema, irmão? Quem avisa, amigo é. Chegará um dia, pode parecer um tanto ousadia minha, mas chegará um dia que alguém com remorso dirá, por que eu não dei ouvidos? Eu pensava que isso era conversa de pastor. Meu parente dizia, isso aí é conversa, não leve isso aí a sério não. E eu fui na onda dele. O pastor falava até de batismo, falava de aceitar Jesus, falava de viver e crer na mensagem do Evangelho. Eu achava isso aí tudo muito ultrapassado, eu não dei ouvidos. Repito, irmão, 3 de março de 2021. Quem avisa, amigo está sendo avisado. O desafio do pregador é, entrem na arca, porque o Senhor virá. Quem crê na volta de Jesus, levanta a mão assim, irmão, você crê? Eu creio, isso tudo é verdadeiro, não é? Irmão, fala isso aqui com muito temor, não quero te espantar, mas isso não é conversa de pastor, irmão, isso aqui é Bíblia, isso vai acontecer. Ah, pastor, é porque eu não tenho simpatia contigo, tudo bem, então ache uma boa igreja para congregar, mas leve esse recado a sério, porque isso vai acontecer. Você entende a lição? Quem entende balança muito, estou entendendo, a coisa é séria, não leve isso à brincadeira. Tem mais casos de pessoas que foram avisadas, por exemplo, o 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 7 ao 18, eu resumo uma história muito impressionante. Um profeta chamado Eliseu, homem de Deus, guiado por Deus, o Senhor Deus orientava esse homem, o Senhor Deus avisava esse homem a respeito de todas as emboscadas do inimigo. Ele era profeta, ele não era o rei, ele era o profeta. Então Deus o avisava das artimanhas, das emboscadas do inimigo assírio. Então ele corria para o rei e avisava, rei, o senhor me avisou de que o inimigo vai estar em tal parte, em tal parte, em tal parte. E o rei, ouvindo o aviso, dizia para o povo não passar por ali. Diz a Bíblia que isso não aconteceu uma nem duas, aconteceram 3 vezes. Então Deus avisava o profeta, e o profeta avisava o povo, e o povo
não caía na emboscada do inimigo. Imagine, irmão, o inimigo todo preparado, é aqui, é uma cilada, é uma emboscada. Ficava ali o dia inteirinho, não passava uma mosca. Por que isso? Porque Deus avisava o profeta. Você crê que Deus ainda nos dá direções? Hein? Você crê? Eu creio, irmão, mas creio. E eu estou falando isso aqui não é porque eu estou com o microfone na mão, eu creio mesmo, irmão, que Deus nos dá direções. Deus nos dá direções. Tolinho é a pessoa que pensa que está dando volta em Deus. Tolinho é quem pensa que está dando a volta no ministério ou no pregador. Não pense você que eu estou perdendo noite de sono, não, irmão, estou dormindo que é uma beleza, isso aí não é comigo não. O Senhor, Ele desembaraça todos os projetos do inimigo. Amém? Já desembaraça. E acho que você já deve ter tido experiências de ter caído na tua mão alguma coisa que você fala, puxa, olha, nem sabia disso. É Deus te abrindo os olhos para alguma coisa. Já te aconteceu isso? Já ou não já? Já me aconteceu algumas vezes. Da pessoa talvez de graça que se tornou um desafeto seu, e Deus assim te escancarar, parece que abriu os planos dele na tua frente, em cima de uma mesa, e mostrando, você fica até de boca aberta. Meu Deus, nem sabia que fulano poderia fazer uma coisa dessa. Mas é Deus revelando a você, para que você não caia na cilada do inimigo. Diga graças a Deus. Que coisa linda, irmão. É lindo, é lindo. Então eles eram avisados. Mas o último texto que eu quero ler para terminar, está em Mateus. Abra lá. O capítulo é o 2 e o versículo é o 13 em diante. Eu resumo alguns versos para a gente aproveitar bastante aqui o nosso encontro. Esse texto fala a respeito de José, o José, esposo da Maria, a Maria que gerou Jesus. Eles, por inspiração de Deus, foram avisados. Quando Cristo nasceu, sabemos que os reis magos foram até Jesus e ofereceram presentes. Só para ver como você está de Bíblia, quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Então, quando os magos foram a Jesus oferecer presentes, o Herodes, a autoridade máxima da época, disse, olha, me avise, onde o menino está, porque eu quero ir lá também para levar presentes. Mas era mentira, irmão. A vontade dele, na verdade, enciumada, era matar Jesus. Porque mesmo muito menino, ele já era chamado rei dos judeus. Então Herodes, sem querer concorrência, desejou matar Jesus, para que ele não visse o seu reinado ameaçado. O Senhor, por divina revelação, avisou José, fuja. José obedeceu. Foi um fato que a Bíblia chama, verso 13 em diante, a matança dos inocentes. Já ouviu falar sobre isso, irmão? Todas as crianças, deve ter sido um ato muito cruel. Todas as crianças 2 anos para baixo, debaixo de um decreto do Herodes, foram mortas. Porque era a idade que ele fazia ideia que estava Jesus. Então a ideia dele foi, eu mato todas. Que aí no bololô, matei também Jesus. Olha que plano maligno, irmão. Mas o José, vamos ver se você está atento, mas o José foi avisado. Repita, José foi avisado. Sabe, irmão, que do jeito que o carro dá lá alguns avisos para a gente saber que o carro não está legal, o corpo humano também dá. A febre, por exemplo, é um sinal que o corpo não está legal. Já lhe falei uma vez, é fato, de que a febre não é uma doença. A febre é um sintoma. Está demonstrando que o teu corpo não está legal. Apareceu algum caroço? Está mostrando, de alguma forma, que alguma coisa não está legal. Apareceu alguma alergia? Está aparecendo, de alguma forma, que teu corpo não está legal. As unhas apodrecem, caem com facilidade, cabelos caindo à torta e à direita, está mostrando comprovadamente que a vitamina não está legal, que alguma coisa também não está legal. São sinais.
Na família a mesma coisa. O cônjuge pôs segredo no celular. Você chega, esconde o celular dentro da bolsa. Ou do bolso. Você chega, está fechando o laptop. E até assovia. São o que, irmão? Sinais, são avisos. O filho que era doce, agora está mais azedo que tamarindo. Está trocando a noite pelo dia. Está grosso. Não para com o celular. São sinais. São sinais, são avisos. Quem entende, balança a mão, diz, estou entendendo. São avisos, são avisos. E tais avisos precisam ser dados com atenção. Precisa ser dado com atenção. Tem gente que faz vista grossa e depois vai ter problema. Tem que cuidar. Amém, gente? Tem que cuidar. Já são avisos. Pessoas que às vezes, irmãos, tiveram uma segunda chance nessa vida. Saíram de uma sala de cirurgia e saíram vivos e saudáveis. É um aviso já, meu irmão. Curta e viva a sua vida com Deus, porque você já viu, vai ver a morte com foice pertinho de você. Entende o que eu estou falando ou não? É um aviso. Título. Quem avisa, amigo é. Coisa séria. Para completar a lição de José, Mateus 2, verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, então agora era o filho, irmão, está na mesma. Era o filho cuidando agora. Você sabe que monarquia é bem assim. Pai morre, o filho vai seguindo. Familiar. Receou ir para lá. Lê para mim esse final do 22. Mas, quero te ouvir, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para onde, irmão? Para as regiões da Galileia. Começo do 23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, final do 23, e ele então foi chamado de Nazaré. O José, ele foi o quê? Divinamente avisado. Irmão, não sei a quem vale, mas eu quero que você compreenda essa mensagem com muito temor. Às vezes Deus nos manda avisos. Às vezes Deus nos manda, só que às vezes a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar, porque às vezes tais avisos, pode ser que seja referente a alguém que a gente ama tanto. Entende o que eu estou dizendo? Seja referente a alguém que a gente até diz, eu ponho a mão no fogo. Pois é, põe não. Não põe não. Não põe não. Eles foram divinamente avisados. Então, o que é que nós queremos falar a respeito de todas essas coisas? Que a gente esteja sensível aos avisos, aos toques, sensível à direção que o Senhor nos der, irmão. Porque se a gente obedecer aos avisos dos céus, o dilúvio não vai nos pegar não, irmão, não vai. Nós estaremos protegidos, estaremos guardados. Quem estiver dentro da arca estará protegido, e você diga graças a Deus. Para terminar, Provérbios 22, verso 3, agora é para terminar, acho que você deve ter anotado os textos, essa lição está ardendo no meu coração, espero que arda no seu. 22, 3 de Provérbios diz o quê? O avisado vê o mal, e que mais? E esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena, ou seja, quem recebe o aviso, ele tem chance de fugir do mal, irmão. Você já foi alertado? Se você ainda cair na ribanceira, irmão, me perdoe, é porque, entendeu? É porque você queria cair, você foi avisado.
Então a Bíblia diz que o avisado vê o mal e evita o mal, esconde. Incrivelmente falando, esse versículo exatamente igual se repete no capítulo 27, verso 12 de Provérbios. Observe na tela ele outra vez, olha lá o 27, 12 de Provérbios. Diz assim, olha, exatamente igual, o avisado vê o mal e o que ele faz? Esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. Exatamente igual o texto anterior de Provérbios 22, 3. Fecha a Bíblia, olha adiante, já para fechar a nossa lição. Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? Quem avisa, amigo é. Está muito claro isso aqui. Talvez Deus esteja te dando sinais, e você talvez, não posso pensar, não posso, não, e Deus falando, eu te avisei. Para você imaginar, cerca de 13 vezes na Bíblia aparece a expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pelo menos 7 vezes no Apocalipse estão as expressões, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, eu te avisei. Você entende? Palavra de Deus para nós. Pastor, na vida prática, o que é isso? Sem dúvida, Deus vai fazer você digerir essas informações e tirar disso lições. Mas acredite, o Senhor, Ele continua avisando, dando sinais ao seu povo, através da pregação do Evangelho, através talvez até da vida de alguém. Deus fazer pessoas cruzarem o seu caminho, como homens e mulheres de Deus, para te darem uma direção, para avisá-lo acerca de alguma coisa. E se a pessoa ainda cair, caiu porque quis, porque ela foi avisada. Amém, gente?